Fala, minha galerinha do sexto ano, bom dia. Vamos dar continuidade às nossas aulas? Segue aí a continuidade da unidade 2, tema 3, agora a vida no Neolítico. Há quem diga que as mulheres foram as primeiras a sacar que se enterrassem sementes no solo. Elas podiam germinar o início da agricultura, a promessa de um mundo com mais fartura. Seres humanos deixaram de perambular, passaram a se fixar em um mesmo lugar. Eram nômades, nômades não são mais. A agricultura mudou a vida de homens e animais. Os humanos se fixaram para cuidar da plantação, produziram novos instrumentos para melhorar a produção. E tudo isso gerou o aumento da população. O desenvolvimento da agricultura vai ficar para sempre na nossa memória, pois foi a causa de uma verdadeira revolução na história. Eram nômades, nômades não são mais. A agricultura mudou a vida de homens e animais. Eram nômades, nômades não são mais. A agricultura mudou a vida de homens e animais. Então vamos lá, galera. Só recapitulando o que a gente viu na aula passada sobre o período paleolítico. Vale lembrar, para dar início a essa época, que o homem pré-histórico ele viveu por milhões de anos de maneira nômade. Ele nunca tem um lugar fixo, né? Ou seja, não está no mesmo lugar. Okay? Suas comunidades sobreviveram da caça e da coleta de frutos e raízes. Por este motivo, os homens viviam em migrações constantes em busca de alimentos. Acredite-se até que eles andavam em círculos atrás desses alimentos. Mas uma revolução estava prestes a mudar para sempre a forma dessa galera aí, dos nossos antepassados, certo? Esta revolução se deu com o domínio das técnicas da agricultura. Então, a partir daí, o homem aprendeu a semear e colher o fruto do seu trabalho. Esse novo hábito fez com que o homem gradualmente passasse a se fixar na terra, certo? Abandonando as suas raízes nômades, a sua cultura nômade. Esses primeiros vilarejos passaram a brotar próximo aos rios, certo? Pela fertilidade que o rio pode proporcionar. Eles não possuíam condições para cultivar alimentos durante todo o ano, porque havia frios, havia muitos períodos de seca que tornava a terra improdutiva em boa parte do ano. Assim, os homens começaram a dar preferência ao cultivo de cereais, certo? Porque esses produtos poderiam ser estocados por um longo período. Durante esse tempo, o homem também desenvolveu a capacidade de domesticar animais, primeiramente de pequeno porte, certo? O cão certamente foi um dos primeiros animais a serem domesticados desde a época dos carniceiros, né? Quando eles vinham atrás de carne. E aí eles começaram a ser domesticados e a função deles no início era garantir a segurança da comunidade, certo? E também garantir o controle da pecuária desses pequenos animais domésticos. Entenderam? Então, existem os resquícios, assim, e também artes rupestres, onde vê animais sendo domesticados, certo? E aí, domesticando esses animais, os homens não precisariam sair tanto atrás de busca de animais maiores, atrás de carne de animais selvagens maiores. Porque aí esses animais domésticos teriam uma facilidade melhor para eles, no convívio,
né, da comunidade atual deles, na condição que eles viviam, certo? E aí, essa técnica de domesticar animais de pequeno porte deu a eles tudo que eles precisavam. Tipo, os primeiros animais domésticos, eles foram o porco, a ovelha, certo? A cabra. E aí desses animais eles passaram também a se aproveitar do que eles poderiam proporcionar a eles, tipo o leite, a lã, a carne e dentre outros. Bem, pessoal, e as mulheres? As mulheres, elas vão ter um papel fundamental nessa transição do Paleolítico para o Neolítico, porque é justamente a função que foi designada para elas que fez pesquisadores acreditarem que o surgimento da agricultura parte das mulheres e não dos homens. Mas por que, Val? Porque foi justamente com as mulheres onde a função de coletar os frutos foi passada, além de criar os filhos, certo? Então, por isso que acredita-se que a agricultura ela tenha surgido principalmente por causa do gênero feminino. Ok, Val, tem se falado muito sobre o termo agricultura desde o início da aula. Mas, de fato, o que vem a ser a agricultura? Olha, a agricultura, a gente indo buscar do termo vindo, oriundo do latim, quer dizer o seguinte: agri quer dizer campo e cultura, cultivo. Então, cultivo do campo, que vai sendo passado de geração para geração. É por isso que atualmente o termo cultura, que é derivado da técnica passada de tradição para tradição no campo, também pode ser definido como a passagem de tradição de costume de certa sociedade. Então, a agricultura é o cultivo do campo. E o primeiro cultivo do campo foi, como falado anteriormente, de cereais como o trigo, porque era mais fácil ser estocado, visto que não era todo o tempo do ano que você poderia cultivar algo, né? E posteriormente, com o avanço das técnicas agrícolas, também foram cultivando outros tipos de produtos, tais como os vegetais, certo? Então, as mulheres, só recapitulando para a gente passar para a próxima fase, teve um lado importantíssimo para o surgimento da agricultura. Daí a ideia de valorizar o feminino, porque era responsável tanto pela fertilidade do cultivo da terra, como também ela passou a ser vinculada à fertilidade do nascimento de novos seres. Daí que durante o período neolítico, muitas estatuetas e referências vinculadas ao gênero feminino apareceram. Val, beleza. E aí, como acredita-se que descobriu essas técnicas agrícolas? Bem, acredita-se que nesse período, os seres humanos, antes de serem sedentários, eles caminhavam em círculos, ou seja, atrás de animais, não se tinha muito a ideia, né? Então eles estavam em um certo local, coletavam os frutos e aí, quando coletavam esses frutos que não tinha mais esses frutos, eles migravam atrás de alimentos e não notavam que certo tempo depois eles estavam no mesmo lugar. Só que aí eles notavam algo diferente. Eles voltavam para um lugar onde não tinha nada e agora tinha árvores. E aí passou-se muito tempo para entender que essas árvores nasceram justamente pelo fato de eles jogarem as sementes que não serviam para eles no chão. Então começaram a entender que jogando aquela semente no chão e cultivando ela poderia gerar uma árvore e essa árvore ia gerar frutos. Acredita-se, é uma das hipóteses, né,
que leva-se a acreditar o surgimento da agricultura. Bandos que viviam na época nômade, quando eles migravam de um local para outro atrás de alimento, eles deixavam sementes jogadas ao léu, e aí com o tempo essas sementes formavam árvores, e essas árvores iam formar frutos. Acredita-se que esses pequenos grupos humanos, né, formaram aldeias próximas aos leitos dos rios, e aí essas primeiras aldeias surgiram no que a gente chama de crescente fértil, certo? No Oriente Médio. Essa crescente fértil, por que tem esse nome? Como vocês podem notar na imagem, ela tem um formato de uma lua crescente emborcada, né, para baixo, e é uma região que parte do rio Nilo ao seu lado esquerdo, no Egito, e ele vai, né, até a região dos rios Tigre e Eufrates na Mesopotâmia, formando assim uma lua crescente. Então acredita-se que essas pequenas comunidades elas surgiram nesta crescente fértil, certo? Mas com o passar do tempo, várias outras comunidades foram surgindo. A imagem ela retrata bem o que já foi falado anteriormente sobre a ideia das pequenas aldeias ter surgido próximo aos rios, né? Então a gente está vendo aí uma pequena comunidade, dá para notar nessa pequena comunidade, ao nosso lado esquerdo, duas pessoas cultivando cereais, certo? Dá para ver também a criação de animais domésticos, como a gente vê logo assim em cima de nós um cão, né? Logo atrás um porco, lá no fundo o gado, dá para ver o rio e pessoas dividindo, o que é mais interessante, pessoas continuando a dividir as tarefas, vivendo de fato em comunidade. Importante que vale frisar e salientar é que morar ou criar acampamentos e vilas próximas aos rios, isso quer dizer que também não só favorece as práticas agrícolas, também como abastecimento de água para os próprios seres humanos, para os animais domésticos e a continuidade de atividades como a pesca. Isso também é importante de salientar. Fora que, mais tarde, esse mesmo leito dos rios vai favorecer também ao transporte, tanto de pessoas como de mercadorias, que vai favorecer e contribuir para o comércio. Certo? Belezinha? Mais uma aula paga. Espero que tenham gostado. O tema é curto, é interessante, mas é curto. Mas espero que vocês tenham gostado e compreendido bem o recado. Um beijo, meus queridos, e até a próxima. Tchau, tchau.